Seccional. Quem aí pode me explicar, quem está me acompanhando, explica aí o que é Conselho Seccional. Ou melhor, qual é o órgão da OAB que não tem personalidade jurídica, meu povo? Responde para mim no chat. Maravilha, pessoal! É a subseção, tá bom? Então vamos lá, voltando para a segunda parte da aula, vamos começar a falar sobre conselho seccional. Até agora, nós vimos que o conselho seccional tem personalidade jurídica própria, tem patrimônio próprio, ele cria a subseção e cria a caixa de assistência dos advogados. É isso que nós sabemos até agora. Vamos verificar também as competências? Olha na tela. Composição. O Conselho Seccional vincula-se ao Conselho Federal por suas normas e provimentos, tendo autonomia para editar o seu próprio regimento interno. Embora saibamos que o Conselho Seccional não possui independência profissional. Gente, vem aqui comigo, bora pro nosso esqueminha. Conselho Federal, Conselho Seccional, subseção, Caixa de Assistência dos Advogados. O Conselho Seccional vincula-se ao Conselho Federal pelas normas jurídicas, Código de Ética, Estatuto da Advocacia e da OAB e Regulamento Geral, tá ok? Então, o Conselho Seccional também tem personalidade, patrimônio próprio e pode, meu povo, editar o seu próprio regimento interno. Entenda assim o seguinte, que o Conselho Federal, meus amigos, ele tem a competência para as normas gerais da OAB, resolução, provimento, códigos, estatutos e regulamentos. Agora, se eu estou falando de uma atribuição interna de cada conselho, subseção ou caixa de assistência, essa atribuição fica restrita ao próprio órgão, à própria entidade. O conselho edita a sua e aprova do conselho. A caixa de assistência aprova o seu próprio regimento. Vocês compreenderam? Quando eu falar do federal, é lato sensu, é todo mundo, são todas as normas jurídicas. Se eu mencionar uma norma interna de cada órgão, de cada subseção, conselho ou caixa, cada um tem aí a sua atribuição, beleza? Vamos acordar aí que tá dormindo, vamos parar de conversar, se ficar distraindo aí nas redes sociais. Gente, rede social é bom, é muito bom. É viciante, mais ainda, mas atrapalha o dobro, né? Gente, muitas vezes eu fico, até eu, se eu não me controlar no Instagram, eu perco aí horas e horas do meu dia. Então, gente, o que você faz? Põe estratégias na sua vida, né? Eu sou basicamente cheia de estratégias para não ficar perdendo tempo na vida. Então, monte a sua estratégia. Coloca uma coisa no seu celular, eu coloco uma imagem, eu coloco uma coisa que me faça refletir de modo que eu não fique ali viciada no Instagram. Bora avançar! A criação do conselho é proporcional ao número de advogados inscritos em cada base territorial, inexistindo uma composição uniforme para todas as unidades federativas, em virtude do crescimento quantitativo dos profissionais. Então, é possível que num conselho você tenha aí 100 advogados, em outro conselho você tenha 10 mil advogados? É possível sem nenhum problema. É de acordo com a população daquela base territorial. A jurisdição, meu povo, de cada conselho seccional, ele corresponde à área territorial de seu respectivo estado ou DF. Nada impede, amigos, que uma subseção ela ocupe mais de um município ou parte de um território. Não tem nenhum problema. Se o conselho seccional cria a subseção, é justamente para desafogar ali as atribuições do conselho. Temos que saber também que o conselho seccional compõe-se de conselheiros, em um número proporcional aos seus inscritos. Então, no mínimo de 30 e no máximo de 80 conselheiros, com direito a voto e a voz. Os ex-presidentes com direito a voz, beleza? O conselho seccional, ele exerce e observa no respectivo território as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal.
no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial. Então, entenda o seguinte, como que é composto, professora, o conselho seccional? O conselho seccional é composto pelos seus próprios conselheiros e membros da sua diretoria. Então, veja bem comigo, olha para cá. A mesma estrutura que nós acompanhamos no Conselho Federal permanece nas seccionais, apenas com relação a quê? Aos integrantes, tá ok? O que a gente pode falar sobre os membros honorários vitalícios? Na tela. São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes somente com direito à voz. Então, somente com direito à voz em suas sessões. O presidente do Instituto dos Advogados local, ele é membro honorário somente com direito também à voz nas sessões do Conselho. Quando presente às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal também, gente, pode participar dessa sessão. Então, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e o presidente das subseções, todos eles podem participar com direito à voz. Então, mais uma vez, tudo que acontece em cima acontece embaixo. Aconteceu no Conselho Federal, acontece também aqui na seccional. Agora, vamos começar a falar um pouquinho de competência, tá? Qual é a competência do Conselho Seccional? Mais uma vez explicando, vai cair na sua prova o seguinte: compete privativamente ao Conselho Seccional editar o seu próprio regimento interno? Correto. Tudo que eu falar de competência de cada um é exclusiva e privativa, mesmo se ficar semelhante ao dos outros órgãos da OAB. Na tela. Como vimos, a edição do regimento interno compete ao próprio Conselho Seccional. É privativo de cada órgão da OAB, exceto das subseções, pois depende do referendo do Conselho Seccional. Olha só comigo. Compete ao Conselho Seccional ajuizar. Primeiro, uma ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face de uma Constituição estadual ou da lei orgânica do DF. Como eu falei com você que a competência do Conselho Seccional é territorial, pessoal, a competência para ajuizar uma ADI é no campo do próprio território, dos próprios tribunais de justiça ou lei orgânica do DF. Assim também como propor ajuizar uma ação civil pública para a defesa de interesses difusos de caráter geral e coletivo, mandado de segurança coletivo independente de autorização do pessoal dos interessados, mandado de injunção e em face da Constituição Estadual ou da lei orgânica, e o ajuizamento é decidido pela própria diretoria, no caso de urgência ou recesso do Conselho Seccional. Então, uma atribuição dos próprios membros do Conselho. Quando for uma urgência, compete à diretoria. O que eu quero chamar sua atenção? Como que isso pode cair em prova, professora? Simples. Compete ao Conselho Seccional impetrar o mandado de segurança em face à Constituição do Estado? Correto. Ou pode cair assim. Compete ao Conselho Seccional impetrar o mandado de segurança em face de uma Constituição Federal. Certo ou errado? Erradíssimo. Competência da União, competência federal, Conselho Federal. Competência estadual, tá aí pelo Conselho Seccional. Então lembre-se, ADI, ação civil pública, mandado de segurança, sempre no âmbito de competência daquele conselho. Territorial, Conselho Seccional. Federal, Conselho Federal. Esse é a grande pegadinha da prova. Os alunos vocês ficam muito ansiosos e eu acho isso muito normal, tá? Eu acho que o nervosismo é completamente normal. O estranho é você falar pra mim que você vai pra uma prova que vai definir, entre aspas, a sua vida e você ficar tranquilo, né? Não existe tranquilidade na minha vida. Quando eu fui fazer a prova da OAB, eu fiquei super nervosa, não consegui dormir no outro dia, achei que eu não ia passar, aquele desespero que, meu Deus, eu acho que eu vou morrer.
Claro, gente, que a gente quer ir para a prova tranquilo, mas o nervosismo faz parte. O que você tem que fazer é decorar a matéria, estudar mesmo, meter a cara nos estudos e aí chegar na hora da prova, você lê a questão e saber responder. Porque a confiança e a tranquilidade vem quando você domina um tema. Pronto, não tem outra explicação. Mas voltando, vai cair como isso, professor? Essas ações constitucionais vão cair como em prova? De acordo com a competência. Federal, Conselho Federal, estadual, Conselho Estadual. Você quer um exemplo? Olha esse exemplo sobre incompatibilidade e impedimento previsto lá no artigo 27. Veja bem, vou colocar em tela que é mais fácil aqui você visualizar o caso que eu vou explicar agora para vocês. Eu tenho 4 servidoras. Mari é servidora estadual e não tem incompatibilidade. Fernanda é advogada, mas está com a inscrição cancelada. João é advogado, mas está de licença na OAB. E Lucas, vamos aqui fazer uma homenagem ao meu amigo, o Lucas. Ele tem o quê? Ele é servidor federal, que também não está sobre incompatibilidade. Então, Mari e Lucas têm que ajuizar uma ação contra a União. Então, quem pode ajuizar uma ação contra a União? Mari e Lucas ou só um deles? Veja bem, Mari é servidora estadual. Então, ela é impedida porque tem vínculo com a administração pública federal. Ela pode ajuizar uma ação contra a União? Pode, porque a competência é estadual. Como assim, professora? Lá no impedimento, quando a gente estudou, nós vimos que o servidor estadual, ele pode advogar em causa própria, menos contra a entidade que remunera. A União não remunera Mariana, então ela pode ajuizar uma ação contra ela. Agora veja Lucas. Lucas é servidor federal. Ele pode ajuizar uma ação contra a União? Não, gente, porque ele continua vinculado à administração pública e a União é a entidade que remunera. Por que eu quis explicar uma situação como essa? Por que eu quis envolver um exemplo de incompatibilidade e impedimento? Muito simples, meu povo, porque nós estamos falando de competência, de atribuições. Enquanto eu falo que o federal atua no federal, e quando eu falo que a seccional atua no território, assim funciona para as regras de incompatibilidade também. Então fica cada conselho com o seu pedacinho, tá bom? Não faça confusão. Essa aqui é uma dica mais do que importante, né? Super relevante para o seu estudo. Próximo ponto. Compete o Conselho Seccional criar as subseções e a Caixa de Assistência. Perfeito! Lembrando que a Caixa de Assistência tem personalidade jurídica, tem patrimônio próprio e a subseção é um órgão autônomo. É o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica. O que mais que eu tenho, gente? Próximo ponto aí. Compete ao Conselho Seccional julgar, em grau de recurso, as questões decididas por seu presidente, diretoria, TED e pelas diretorias das subseções e Caixa de Assistência dos advogados. Então, pode sim o presidente de um conselho seccional decidir os recursos advindos aí dos seus próprios órgãos internos. Caixa, diretoria, presidente do TED, dentre outros. Sem nenhuma novidade. Próxima competência. Compete ao Conselho Seccional fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e contas de sua diretoria, da subseção e Caixa de Assistência. Mesma competência do Conselho Federal aplica-se aqui ao Conselho Seccional. Próximo ponto aí, gente. Vamos comigo. Acorda aí. Compete fixar a tabela de honorários válido para todo o território estadual. Lembre-se de o seguinte, gente. Cada conselho... Vem aqui comigo, calma aí, ó. Cada conselho seccional fixa sua própria tabela. Tá bom? Então, a tabela não há que se falar em uma tabela unificada, a mesma para todo mundo. Cada um tem a sua, ok? Próxima competência, compete ao Conselho Seccional realizar o exame de ordem, né? Aqui, pessoal, vamos trocar o realizar
ainda não foi alterado pelo Estatuto. Ao invés de realizar, vamos colocar aqui acompanhar, fiscalizar o exame de ordem. Ainda não foi alterado no Estatuto porque compete sim ao Conselho realizar o exame. Mas quando era uma competência exclusiva daquele Conselho? Antes nós não existíamos, não falamos aí de um exame unificado. Nós falávamos sobre cada conselho aplicava a sua própria OAB, seu próprio exame. E aqui não. A gente tem uma instituição aplicadora que é a Fundação Getúlio Vargas, que aplica a mesma prova em todo o Brasil. Próximo ponto é decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários, tanto do próprio conselho seccional, como também da subseção. Gente, olha aqui comigo. Eu não falei que a subseção, meu povo, ela é criada pelo conselho seccional. E a subseção é um órgão autônomo. Então, ela tem as suas atribuições, mas depende sempre da aprovação do conselho seccional. Então, quando chega um advogadozinho para dar entrada na inscrição aqui na subseção, a inscrição dele, a gente reúne os documentos na subseção, preenche todo o protocolo, mas encaminha para o conselho seccional deliberar. Então, nada é decidido dentro do conselho da subseção. Tudo, tanto a anuidade que é paga pelo advogado, não é recebida pela subseção, é recebida pelo próprio conselho seccional. Então, o conselho faz o direcionamento de verbas para a subseção. Entenderam? Então, quem decide os pedidos de inscrição de tanto advogado como estagiário é o próprio conselho seccional. Ele que vai admitir. Próximo, manter o cadastro de seus inscritos. É o famoso cadastro nacional de advogados. Se você colocar agora na internet, joga aí CNA, você vai ter um sistema de cadastro nacional de advogados de todo o Brasil. Então, como é que você faz, por exemplo, para me procurar? Coloca lá meu nome, Daniela Medeiros de Menezes. Será que a professora realmente é advogada? Você que está curioso, joga lá Daniela Medeiros de Menezes. Aí no CNA vai aparecer o número da minha inscrição e a seccional que eu estou vinculada. Assim funciona com qualquer pessoa, tá, gente? Muitas vezes você fica pensando que quer saber se uma pessoa é realmente advogada, basta jogar o nome e sobrenome, que aparece também a foto da pessoa, tá? Então fica ligadinho aí se alguém tá te mentindo pra você, se alguém falou que já passou na OAB e você fica desconfiado, joga o nome e sobrenome. Se não tiver lá, meu amigo, não é advogada aquela pessoa, tá? O que mais que eu tenho? Compete ao conselho seccional fixar todas as taxas e contribuições diretamente pelo conselho seccional no valor das suas anuidades. E além disso, basicamente a mesma regrinha do Conselho Federal. Compete à seccional participar da elaboração dos concursos públicos no âmbito do próprio território, em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis no âmbito de seu território. Além disso, compete também determinar com exclusividade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional, aprovar e modificar o seu próprio orçamento e definir a composição e funcionamento do TED e escolher os seus membros. Olha que ponto importante, gente. Compete ao Conselho Seccional definir, primeiro, a composição e, segundo, o funcionamento do TED. É possível que na sua prova, aí, no domingo da OAB, primeira fase, caia qual é a forma de funcionamento do Tribunal de Ética? Não, porque cada conselho tem o seu próprio funcionamento. Mas atenção, lá no Estatuto nós vamos estudar que tem a competência específica do TED. E sabe qual que é sempre que chama atenção para a banca? É o seguinte, que o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, qual que é o papel dele? Além de julgar os processos disciplinares dos advogados, avaliar a pertinência daquelas infrações, ele também pode participar na mediação da partilha de honorários advocatícios. Quando, por exemplo, eu tenho 2 advogados no processo, eles não fixaram ali os seus honorários e passam a discutir quem é que vai receber quanto. Aí submete a demanda ao próprio conselho, o TED pode participar da mediação deste conflito.
Exemplo muito básico e nós vamos ainda estudar no nosso curso. Próxima competência do Conselho Seccional é eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos dos tribunais judiciários no âmbito de sua competência e na forma também de provimento do Conselho Federal. Vedado aí a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. Leia-se então aqui que os membros que exercem cargo ou função na OAB não podem fazer parte da lista. Então, os presidentes, a diretoria, os conselheiros, caixa de assistência, ninguém pode fazer parte da lista enquanto exercer o mandato. E aí eu te pergunto, mas professor, e se eu quiser abrir mão da minha função antes de compor a lista? É possível? Sim, é possível. Agora, durante o exercício é que não faz nenhum sentido. Próximo, compete ao Conselho Seccional intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. Corretíssimo. E essa intervenção requer a aprovação de 2/3 dos seus membros. Próximo ponto sobre competência. Compete ao Conselho intervir parcial e totalmente, conforme estudamos, e também cassar ou modificar os atos. Gente, é a mesma regra. O Conselho Seccional pode intervir na subseção ou na caixa? Pode, quando houver qualquer violação ou ocorrência de um ato grave dentro daquele órgão. Então, ele pode intervir mediante aprovação. Geralmente, quando eu estou intervindo e afastando um membro da diretoria, eu vou eleger membros temporários para dar seguimento àquela casa, tá? Como esse assunto foi cobrado em prova? Rapidinho! Percebe comigo que a gente demandou mais tempo na competência do Conselho Federal e que ficou bem resumido o seccional e mais ainda resumido a subseção, que já nós vamos estudar? Pois é, tudo se repete. Aprendeu o federal, segue a mesma linha para os demais. Olha a questão em tela. A questão foi cobrada também aí, ó, no 17º exame. Diz assim: compete ao Conselho Seccional ajuizar, após deliberação, letra A, uma ação direta de inconstitucionalidade em face de leis e atos normativos federais? Falso, pessoal! Eu tô falando da seccional, portanto não é federal, mas sim seccional. B. Queixa-crime contra quem tenha ofendido os inscritos na respectiva seccional. Vamos ver os próximos. Letra B. Mandado de segurança individual em favor dos advogados inscritos na respectiva seccional, independente de vinculação com o exercício da profissão. E por último, letra D. Mandado de inscrição coletivo em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. O que você acha, amigos? O que vem? Olha para mim rapidamente. O que eu posso marcar como alternativa correta? Sem dúvida nenhuma, impetrar mandado de segurança coletivo sem autorização. Vamos comigo? Letra D, mandado de segurança coletivo independentemente de autorização, porque o Conselho Seccional pode representar judicial e extrajudicialmente. Professora, por que não pode ser letra C ou a letra B? Primeiro que não existe a possibilidade de queixa-crime. Nós falamos aí de uma ADI, falamos de mandado de segurança, de uma ação civil pública. ADI, queixa-crime não está previsto. E a letra B é que o mandado, ele precisa o quê? Independente de vinculação com essa profissão? Falso. Tem que ter, sim, o vínculo com a própria entidade. Olha a questão que eu preparei para vocês. Veja bem. Assinale a alternativa correta. A Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço público, mas não é dotado de personalidade jurídica? Falso. Resolvemos ela agora há pouco, né? Então vamos ver se você resolveu ou se você chutou. Olha lá. B. A OAB mantém vínculo hierárquico com seus órgãos da administração pública? Falso. Não tem vínculo hierárquico, nem subordinação. Letra C. Os conselhos dotados de personalidade têm jurisdição sobre os respectivos estados, territórios federal. Correto. Já resolvemos essa questão, é só mais para reforçar sua memória e refrescar.
E letra D, a subseção tem personalidade? Não, gente, não tem personalidade jurídica e não se vincula? Falso, se vincula ao Conselho Seccional. Olha mais uma questão sobre a estrutura do Conselho Seccional que eu também preparei para vocês. Veja bem. Letra A. Compete ao Conselho Seccional criar apenas a Caixa de Assistência dos Advogados? Falso, meu povo! Porque o Conselho Seccional, olha comigo, ele tem a competência para criar tanto a Caixa de Assistência dos Advogados como também a própria subseção, beleza? Letra B. Os ex-presidentes dos conselhos seccionais, eles podem participar das sessões do conselho com direito a voto e voz. Falso! Eu tenho direito apenas o quê? A voz ou a voto? Apenas a voto. Não tem direito a voz, exceto aquela exceção de 1994. Próxima, letra C, diz o seguinte: compete ao Conselho Seccional julgar, em grau de recurso, as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo TED, pela diretoria e Caixa de Assistência dos Advogados. Correto, pessoal. Compete sim ao Conselho julgar estes recursos. E por último, a fiscalização e aplicação da receita das diretorias, da subseção e da Caixa compete ao Conselho Federal. Falso. Compete a quem a criou, que é o Conselho Seccional. Eita, pessoal, que é muito conteúdo pra gente, hein? O que vocês acharam da questão? Foi fácil? Foi tranquilo? Tá conseguindo pegar as dicas aí da competência? Eu espero que sim. Próxima questão aí, gente.